E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência a Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E viraram os servos de Davi a terra dos filhos de Amon. Então disseram aos príncipes dos filhos de Amon, ao seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai os teus olhos, porque te enviou e consolastes? Porventura não te enviou Davi aos seus servos para que te reconhecessem essa cidade, e para espiá-la, e para transformá-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque também esses homens, sobremaneira envergonhados, e disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram 2 ciros de Bet-reobe e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Macá 1.000 homens, e do rei de Tobé 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todos os seus exércitos de valente. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Jobá, Reobe e os homens de Tobé e Macã estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante dele e por trás dele, escondeu-lhes dentre todos os escolhidos de Israel e conformou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou a linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios fossem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforçamo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios. E estes fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon e os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram-se a refazer-se. Então enviou a Adesazer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. Sabaque, chefe do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também é o mesmo Sabaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon.
2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo discorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta a Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandar trazer. E a mandou a trazer. E entrando ela, aí ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e enviou fê-lo a saber a Davi. E disse: peleja estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa de Israel, com todos os servos do seu senhor, e não desceu ali à sua casa. Então fizeram a saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desces à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse a Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhes por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observando bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo homens valentes da cidade, e pelejou contra Joabe, e caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe a fazer saber Davi a todos o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da minha cidade a pelejar? Não sabeis que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubestes? Não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma mó corredora? De que morreu Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Uzias e o heteu. E foi o mensageiro, e ele entrou, e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, nós somos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu.
E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareças isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-se, ó tu também. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passando luto, enviou Davi a recolheu a sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprava e criava. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ainda tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que via a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digo de morte ao homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se arrependeu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, e eu te ungi sobre rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, e teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor, dizendo o mal diante dos teus olhos, a Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher se tomara pela sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei o teu próximo, a qual se deitará com as mulheres perante este sol. Porquanto tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira a qual os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi de dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dávamos ouvidos à nossa voz. Pois como lhe diríamos se a criança agora é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia que o Senhor
se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-lo, mas ela voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e lhe chamou pelo nome de Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã. E esse chamou o seu nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomarei a cidade das águas. Ajuntai, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade. E toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o seu nome, o meu nome. Então ajuntou a Davi todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolo, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou a Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. E aconteceu depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome que era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Então mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te a minha irmã Tamar que venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: vá à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe alguma coisa, alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém recusou comer. E ele disse a Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Amon, seu irmão, à câmara. E disse-lhe, e chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz isso em Israel, não façais tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se a deitar com ela. Depois,
Amon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amava. E disse-lhe Amon: levante-te e vai-te. Então ela disse: não há razão de que me despedires assim. Maior seria este mal do que outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei, com as capas. E seu criado a deitou fora e fechou as portas após ela. Então Tamar tomou a cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs a mão sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. Então Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter forçado Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto de Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não tecermos pesados. E insistiu com ele. Porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não deixara ir conosco Amon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: para que irias contigo? E, estando Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, eu vos disser: feri Amon. Então os matareis, não temais, porventura. Não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um o seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que estavam com as vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim eu tinha resolvido fazer a Absalão, desde o dia em que ele forçou Tamar, sua irmã. Não se meta, pois agora com o coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por trás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, e rei de
Jesur. E Davi trouxe-do por seu filho todos aqueles dias. Assim, Absalão fugiu e foi para Jesur e esteve ali por 3 anos. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe Tecoa e tomou-lhe lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que está de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que há já muitos dias que está de luto por algum morto. Então o rei fala-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs a palavra na boca. E a mulher Tecoita falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dai-nos aquele que feriu o seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, para que destruamos também ao herdeiro. Assim, apagarão a brasa de quem ficou. De sorte que não deixaram o meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para sua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono ficaram inculpáveis. E disse o rei: Quem fala contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se, ó rei, do meu senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, porque não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ela: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterramento. E, se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porque, porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim, a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras com o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale ao rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso?
e respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu visse a forma desse negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então, o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então, Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse-lhe: Hoje conheceu o teu servo, que achei graças aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. E tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta dos pés até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à sua vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir ele. Enviou ainda a segunda vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegando ao meu, e tem cevada nele, e ide e põe-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo no pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? E Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie o rei a dizer-lhe, para que te vim de Jesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, se inclinando sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou a Absalão.